mundo caótico em que vivemos, da pressão que a sociedade atual exerce sobre as pessoas. A grande parte das doenças de comportamento são doenças sociais. A depressão, por exemplo, hoje ela é muito mais comum e ela é muito mais entendida como uma doença por causa do momento que a gente vivencia. Todo mundo tem um dia bom e um dia ruim. Todo mundo tem momentos alegres e momentos tristes. Hoje tudo é bipolar e se tiver um pouquinho mais de idade é Alzheimer. O que é um absurdo. O que é um absurdo muito grande. Se você tiver um distúrbio de memória, não é? Tiver um distúrbio de memória e uma certa idade, tá com Alzheimer. Quando na verdade, gente, Alzheimer não é absolutamente nada disso, absolutamente nada. O Alois Alzheimer, ele descreveu a doença que leva o nome dele em 1907, ou seja, tem 102 anos. E ele não descreveu como uma doença senil. A doença é pré-senil, ou seja, ela dá em pessoas dos 45 aos 60. Pessoas que são acometidas dos 45 aos 60 têm um quadro clínico que parece que é velho de 80. Isso é doença de Alzheimer. Desde o Hipócrates existia, o Hipócrates descreveu os traços de personalidade. Tinha aquela pessoa que era o gordinho, o roxinho, que ficava quieto e parado, e tinha o flegmático, que é o cara vermelho, agitado e tudo. Esse vermelho, agitado e tudo, é o que todo mundo quer agora para trabalhar com ele. Que é o cara que acorda agitado e não tem hora para ir para casa. Esse é o cara que morre de infarto, que tem úlcera. É como se a gente estivesse vivendo num período de guerra. A gente trabalha muito, vive competitivo e começa a ter um monte de efeito do desgaste desse esforço excessivo, tanto físico quanto mental. Toda essa influência do meio ambiente sobre a vida das pessoas levou a estudos um campo da biologia que foi chamado de epigenética. Epigenética significa literalmente controle sobre a genética. La epigenética son características de los genes que no están basadas o no ocurren en la estructura primaria del gen, que es una secuencia de nucleótidos. Los nucleótidos son normales, pero las características epigenéticas, cuando hay cambios en los genes, cambios epigenéticos, es por agregado de otros grupos químicos. Pero es muy importante esa regulación, es decir, que estos grupos introducidos en el ADN producem uma diferente expressão de genes. As alterações epigenéticas são aquelas que alteram a expressão do gene sem alterar sua sequência. Essa alteração da expressão do gene é basicamente mediada por uma reação que se chama metilação, que é o acionamento de radicais metil ao DNA, bloqueando então a função daquele gene. Então, aquele gene recebe alguns radicais metil nos seus fatores promotores que inativam a expressão daquele gene sem alterar a sequência. Essa regulação da expressão genética é responsável, basicamente, por dizer se uma doença ou propensão vai ou não se manifestar. É como se o gene fosse um interruptor de luz, que vai ser ligado ou desligado de acordo com as interferências ambientais a quais aquele indivíduo se submeteu. Portanto, podemos dizer que a epigenética devolve ao ser humano o controle sobre a vida. Hábitos saudáveis como a alimentação correta, a prática de exercícios e uma saúde mental são essenciais para uma vida feliz e benéfica. Então, é muito importante la predisposición psicológica, la buena calidad de vida para que no se manifiesten para que no se expresen ciertos genes que están alterados y pueden producir enfermedad. Todas las enfermedades dependen del estado del organismo, es decir, las que no son hereditarias, cáncer, aunque tenga un componente hereditario muy importante, pero también no hereditario, depende mucho de la actitud psicológica. Las personas que tienen depresiones
en esas personas ocurre más frecuentemente cáncer que en otras. Entonces es muy importante el estado de salud del organismo tanto físico, fisiológico como el mental. Tem algumas coisas alteradas naquela célula, mas o potencial problema causado por essa alteração vai depender de fatores que são ambientais ou fatores que vêm da dieta ou do estilo de vida. O período da gestação tem grande importância no desenvolvimento tanto genético quanto comportamental do bebê. Neste período, os hábitos da mãe influenciam diretamente na formação do feto. Los hábitos de la madre son muy importantes. Ustedes saben que si tiene hábitos alcohólicos o de drogarse o de fumar, eso se va a transmitir a la salud del hijo y digamos que los genes estén sanos o no. Acontece que, diferentemente do que se pensava, a exposição a estímulos, tanto pela mãe quanto pelo pai, influem na expressão genética dos filhos muito mais do que o período da gestação. Estudos mostram que as crianças nascidas de mulheres que presenciaram o 11 de setembro apresentam um nível de cortisona no sangue, que é o hormônio ligado ao estresse, mais alto que a média da população. É possível que as pessoas que viveram a guerra ou episodios muy estresantes durante mucho tiempo, quedan con hábitos diferentes y los pueden transmitir a los hijos. É por esse motivo que os diagnósticos e as receitas médicas devem ser feitas de forma responsável e as pessoas não devem se automedicar, o que tem acontecido de maneira desenfreada atualmente. No Brasil, são consumidas anualmente 2 toneladas de remédios para emagrecer, ou seja, 200 milhões de cápsulas por ano, 548 mil por dia. Para se ter uma ideia, 90% das pessoas que consultam o médico saem com remédios prescritos. O uso de medicamentos superou o consumo mundial de cocaína, heroína e êxtase somados. A Junta Internacional de Fiscalização a Entorpecentes da ONU divulgou que 6,2 milhões de pessoas abusaram de medicamentos em 2009 nos Estados Unidos, perdendo apenas para o consumo da maconha. Eu somei algumas estatísticas que saíram nas principais revistas de psiquiatria sobre a incidência de doenças mentais. Então, 2% oligofrênico, 7% bipolar, 4% usuário de drogas, 5% alcoolista crônico, e assim fui somando, e chegamos à conclusão, estava junto com um colega meu, dessa soma, que 30% eram doentes mentais. Então nós chegamos à seguinte conclusão: se você estiver conversando com mais 2 pessoas e essas 2 pessoas lhe parecerem normais, então a louca é você. Tá certo? Você está em 3. Se os outros 2 são normais, você que é o louco. Somando essas estatísticas absolutamente sem nenhum tipo de nexo, sem nenhum tipo de valor. E que, infelizmente, os psiquiatras desses mais recentes, muito mal preparados, essa é a grande verdade, eles se valem para dizer e para dar remédio. Você vai, por exemplo, fazer um regime para engordar, eles te dão antidepressivo também. Você vai fazer um regime para emagrecer, eles te dão antidepressivo também. Você vai num cardiologista, fala que você está meio triste, não sei o que lá, que você chorou, eles te dão antidepressivo também. Quer dizer, isso é receitado indiscriminadamente. Há muitas pessoas que tomam esses antidepressivos, eles não precisariam estar tomando, porque isto tem um tempo de validade até para as pessoas que tomam. Então, qual que é a minha recomendação? Como as pessoas não podem tirar o remédio sozinhas, porque também é muito complicado, como é que o médico passou a autoridade, o dono do pretenso saber, passa e eu vou tirar? Não pode também fazer isso, é claro, porque isso não é. Mas então faça o seguinte: cobre do médico, fala, eu não quero mais tomar esse remédio, chega. Se dê o direito de ser também depressiva,
Sabe? Não queira resolver a coisa imediatamente. As coisas passam. Você tem que ter um jogo de cintura com você mesma. Entendeu? Saber lidar com aqueles problemas. Na maioria dos casos, exercício, alimentação balanceada e momentos prazerosos podem amenizar ou até solucionar os sintomas. O exercício físico, isso funciona de verdade. Não é que só funciona, mas funciona porque ele libera endorfinas. Essa sim, você mesmo produz o seu próprio, entre aspas, tóxico. Quando você está depressivo, mas não quero correr, não quero andar, que porcaria. Vai, faz. Depois você vai ver na volta o bem que te fez. Programadamente, disciplinadamente. 3 vezes por semana eu tenho que fazer, 4 vezes por semana eu tenho que fazer, nem que seja 10 minutos de esteira, 10 minutos de bicicleta, 10 minutos aqui, mas faça, baixa a regra, faz. Esse é o grande remédio. Os estudos epigenéticos nada mais são que a comprovação de que devemos repensar nosso estilo de vida e as formas que utilizamos para cuidar de nossa saúde. Um organismo saudável possui ferramentas suficientes para uma vida de qualidade. E mais do que mudar nossos hábitos para termos uma vida saudável, devemos repensá-los porque eles surtirão efeitos na vida de nossos filhos e netos. E o Fora de Série fica por aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato no e-mail foradesérie@mackenzie.br. Até o próximo programa.